e o nosso momento depois da entrada da porta e os espíritos de fora da porta, com aquelas gabardines, a mesma pedido, e eu, Zé Corteville, cá atrás, que era ele era presidente, era vice-presidente da Associação de Estudantes, a ver o que é que ia acontecer. E o professor Nelson Mendes conseguiu, portanto, persuadir os espíritos, porque tinha sido publicado uma lei do Veiga Simão, que aquilo não podia entrar nas universidades. Salvámos nesse dia. Salvámos nesse dia. São histórias que marcam, de facto, esta história. Depois, mais tarde, o que acontece é uma determinação do Ministério da Educação de nomear o professor Paulo Brito para presidir a uma comissão historiadora para extinguir o INEF. Essa comissão é fantástica, nunca existiu no papel, ninguém sabe disso. Eram três. Seguir o INEF, a Escola de Gestores de Lisboa, a Escola de Gestores do Porto, Exato. criaram a Faculdade de Lisboa, criaram a Faculdade de Lisboa e recuperaram o ano letivo, 6. Tanto é assim que eu encontro... 6 funções. Exato. Em 76 abre o primeiro concurso para professores do ISEF. Quem concorre às duas principais disciplinas, de Educação Física e Ginástica Prática, o professor Manuel Brito, está em na biblioteca, ele foi buscar pelas orelhas, subia as escadas e fez-me assinar a minha candidatura para ser professor. Tinha acabado o estágio. O meu estágio foi sobre motricidade infantil. A única vez que nesta casa foi aprovada a possibilidade de um licenciado fazer a sua tese de curso em motricidade infantil. Porque até lá era só ensino secundário e, portanto, ensino secundário, ensino preparatório secundário. Fui autorizado a fazer essa tese. No curso de Gestores tinha feito a minha tese de mestrado, a minha tese de fim de curso, na Academia de Música de Santa Cecília, que tive um professor absolutamente fantástico chamado Delfim Matos, que me ensinou o método inglês, isto é, a versão em inglesa do que era a educação física, que era completamente diferente da francesa. É preciso dizer uma coisa aqui muito importante. Nessa altura, toda a gente lia francês. A minha segunda língua era o francês. E eu, o professor, quando foi a segunda comissão instaladora, com o Bel Barreiros, que tinha vindo da Bélgica, da Universidade Livre, da Universidade de Louvain, já com o doutoramento feito, que depois dá origem à comissão instaladora definitiva, não é? Já do ISEF, ele abre a possibilidade de pagarem aos professores que quisessem fazer o curso de inglês. Eu e o Minho fomos os primeiros a ir para o Instituto Americano fazer um curso de inglês. E porquê? Porque acabou aí a língua francesa. Era preciso começar a fazer investigação, era preciso começar a estudar, a publicar, e tinha que saber a língua inglesa. Acabou esta brincadeira das filosofias, das filologias, isto foi tudo atirado para o caixão do lixo. A discussão, o debate, a tortura, tudo isso acabou. Era preciso fazer laboratórios, entrar na universidade, criar, de facto, investigação, e aí o Mel Barreiros tem uma posição absolutamente vertical nisso. Tanto assim que criou divergências na Comissão Instaladora. O Sobral Leal, que era um homem absolutamente culto, fantástico, o Jorge Crespo, que era um homem que depois fez a formação com o Vitorino Barreira Jordinho na área da História e na área da Antropologia, é outra linha de pensamento. O professor Paulo Brito foi a pessoa talvez que teve mais bom senso, naquela quadratura do ciclo, teve o maior bom senso, deu-se bem com toda a gente até ao fim, foi de facto absolutamente fantástico, mas para dizer que é preciso compreender como é que se muda uma fundamentação da educação física baseada na perspectiva francesa, da língua francesa, para passarmos a beber, portanto, ao nível da língua inglesa, tudo aquilo que existia. Isso é um passo absolutamente fundamental que se faz. E o outro passo, que foi dramático nesta transição, é que em 1980, este professor Val Barreiros, que tem as suas peripécias aqui dentro, e um dia podemos falar, hoje não vamos falar do professor Val Barreiros, porque isso dava uma tertúlia de 10 horas, não é? Ou mais, mas ele tinha um desafio, que era pôr isto na universidade, pôr esta escola na universidade. E então, em 1983 e 84, houve aqui uma série de problemas. Nós tínhamos professores absolutamente fantásticos. Eu vou dar imagens. Zé Branco no judo. Valério Couto no voleibol. Mons da Silva na teoria do treino. Por exemplo, ele foi guru em 74, 75, 76, 77. Foi um guru. Dário Cruz, Sebastião Cruz. O João Bento. Trabalhava comigo em educação física de base. Porque era preciso, nessa altura, definir claramente quem é que seguia a carreira académica e quem é que ficava ligado à escola. Optar pela carreira académica. Ora, aqui acabou-se a reflexão, acabou-se a política, acabou-se tudo. Escolheu-se, provavelmente, as pessoas mais totós,
Aqueles que estão mais disciplinados, acabou-se o espírito crítico, e esta escola tem vindo a desenhar progressivamente nessa capacidade de reflexão, nessa capacidade de diálogo, nessa capacidade participativa. E isso é resultado destas mudanças, da entrada da carreira académica, de começar a ver uns, olhar para os outros, quem é que faz primeiro, quem é que tem mais artigos publicados, por aí fora. E perdeu-se também qualidade em si. Isto é preciso dizer isto. Perdeu-se qualidade. Ora, isto é o maior, para mim, os dois fatores mais determinantes da evolução dos últimos anos. A passagem para o modelo de língua francesa, da língua inglesa, e, por outro lado, a carreira académica. E abandonaram nesta escola professores excelentes. Eu tive professores absolutamente notáveis nas aulas práticas e mesmo em algumas disciplinas teóricas. Tive a oportunidade depois de ter uma convivência absolutamente fascinante na revista Horizonte. Aliás, o primeiro número é publicado em 1984, em que tínhamos uma tertúlia todos os fins de semana no Palácio Lange, em Algés, conjuntamente com o Teotónio Lima e também com o José Manuel Constantino, em que escolhíamos os artigos. E o primeiro número, publicado em 1984, vejam bem, tem o primeiro artigo escrito por Galo Carvalho, que dizia mal entendidos da educação física. Porque, reparem, quando veio o 25 de Abril, quando veio a criação do INEF, há aqui uma guerra de métodos. A guerra da psicomotricidade, com a iniciação desportiva, com o desporto. O Sobral Leal defendia os ministros, na verdade, mínimos, não é? Era o estandarte. Mas havia aqueles que defendiam o desporto, por qualquer preço. E aqueles que eram fiéis à educação física, na perspectiva escolar, na perspectiva humanística, na perspectiva de ensino dos valores, etc. Eu sou um deles, sou fiel até hoje nessa perspectiva. Não tem nada contra o desporto. Eu acho que temos que ter uma visão de desenvolvimento. A educação física começa mais cedo e depois é uma educação desportiva. É o meu ponto de vista. Não é? E esta revista é muito interessante, porque no primeiro número foi mal entendido de educação física, António Alcarvalho, Motricidade Infantil e Contexto Social, suas implicações no ensino, Carlos Neto, dizia na altura que a educação física tinha que começar mais cedo. Depois o artigo sobre Teotónio Lima, que era a liderança desportiva. O quarto artigo é o que é o ensino eficaz de atividades físicas, Carreiro da Costa. Depois há um dossiê técnico. E depois há o Desporto para Todos, do Afonso Carvalho, e o jogo local, que eram os jogos tradicionais do Câmara Serra. É preciso lembrar que na Direção-Geral do Esporte se estava a fazer um trabalho notável do que era a divulgação da educação física e desporto por todo o país. E eu recordo duas obras absolutamente fascinantes. Do Mel Carvalho, Cultura Física e Desenvolvimento, toda a gente conhece isto, e o outro livro, que ficou célebre, Desporto e Revolução. A Direção-Geral dos Esportes fazia um trabalho notável e a faculdade andava à procura de professores porque não tinha professores. Não tinha professores. Eu fiquei com duas cadeiras de Educação Física e Ginástica Prática, porque os que ficaram em primeiro lugar, que era o Manuel Sarmentos e o outro Luís da Fonseca, como estavam em guerra com a INEF, desistiram do curso e eu fiquei em primeiro lugar. E então as minhas aulas eram passadas a trabalhar arduamente, com 27 anos de idade, a dar as duas principais cadeiras desta faculdade aos antigos alunos que ainda estavam por terminar no INEF, e por isso o Pedro Sarmento, o Francisco Padeiro foram meus alunos. Eles estão formados em aqui. O Estado não permite que eu fizesse de prática, não agarrei armas, não tive disposto esse tempo. Já terminei. Sim, são 11 horas, víamos que o professor Paulo Brito disse que queria dizer mais duas coisas e depois nós podermos interagir com Só a audiência. duas pequenas coisas. Não, só dizer que a Comissão Instaladora era constituída por Jorge Crespo, Francisco Sobral, Paulo Brito e Mel Barreiros. Depois, o Mel Barreiros continua a Comissão Instaladora durante anos, acho que ele é bem eternidade. E há um dia, isto eu só conto aqui, porque já lhe contei a ele, entro no gabinete dele, e como sabe, eu fiz parte como vice-presidente do professor Mel Barreiros, porque acreditava que tínhamos que pôr a universidade, a escola na universidade. Não tinha que haver aqui política nem partidos políticos. Tínhamos que pôr a educação física na universidade. E um dia, ao fim do terceiro mandato, eu entro no gabinete do professor Mel Barreiros e digo assim: professor, é tempo de introduzir a democracia nesta faculdade. A democracia. E é preciso fazer uma rotação e por outras pessoas. E o professor Mal, aponta-me o dedo, na secretária não está hoje sentado o professor Alves Inês, aponta-me o dedo e diz-me assim: tu ainda não percebeste que na universidade não há democracia. E a partir desse dia,
eu deixei de trabalhar com o professor Belmarães. Cronologia, não é? E a primeira conquista que o Belmarães perde é o Departamento de Ciências da Universidade, que eu ganho. Concorri ao primeiro concurso para Conselho Diretivo desta faculdade, perdi por um voto. Depois o professor Cacá da Costa ganhou a próxima eleição e eu depois ganhei o Conselho Científico. No entanto, não deixe de ter apreço por essa personagem que foi o professor Belmarães. Porque, de facto, ele fez uma obra de introduzir a educação física na universidade e, obviamente, na Universidade Técnica de Lisboa. É óbvio. Essa história é uma história que leva muito tempo a contar. Este período todo, as comissões instaladoras, há algumas coisas que devem ser corrigidas. Acho que o professor, se pudesse, podia contar uma parte em relação à entrada na universidade do professor Paulo Brito, boa noite, Sr. Professor, sobre aquele períodozinho em que, depois do 675, 5 de dezembro, institui a entrada na universidade, uma manobra muito grande. Política. Sim. O professor Zereira era Cabral Carvalho, Major Litoral e Andoronha Freire. Certo? E o Ministério da Educação. Uma noite de célebre, em que o decreto foi feito. Nesse dia entramos na universidade. Professor Luís, e era só para perguntar, nessa altura, era o professor não deixar de dar essa nota, há um período de gestão democrática dirigido pelo professor Crespo. Sim, que foi depois entrou foi considerado em... De 76, 77 até 78. 77. Final de 77 foi depois considerado degradação pedagógica. O Ministério de Cardia, o professor Maior Cardia, Considerou degradação pedagógica. considerou degradação pedagógica e nós voltámos atrás. Voltámos atrás porque foi nomeado o médico Aníbal Costa. Não, e depois foi Aníbal Costa. Brasilina, Aníbal Costa e Machado Costa. Não, mais era um bloco pequeno da universidade. E nós, estudantes, reagimos todos. Aníbal Costa. Aníbal Costa. E nós reagimos todos. Depois, a partir daí é que aparece a primeira Comissão Instaladora Oficial. Primeiro regime democrático. Professor, deixávamos o professor Paulo Brito fazer 2 ou 3 coisas e depois então... Diga, professor. Só falar antes disso. Só falar da primeira revista Ludas. A primeira revista Ludas é uma conquista fundamental. Não se sente, senão o professor... Não, eu vou já citar. A primeira revista Ludas tem como direção Jorge Crespo, Henrique Alvavés, Francisco Sobral, António Paulo Brito. Redação Carlos Neto, Emílio Barreto, está aqui, Jânio Candeias, João Branco, Sebastião Cruz, Ana Paula Batalha, Paulo Medina, Graça Cunha e Costa Branco. Fantástico. É E fantástico. agora que o professor Paulo Brito tem a oportunidade de... Eu já sou mais que eu. Só 2 coisas muito rápidas. Uma vez um senhor foi secretário de Estado, eu não sei se ele ficou a ser ministro, foi o senhor que assinou a autorização para a minha bolsa de estudos para ir fazer o levantamento em Bruxelas. E ele disse assim, tudo isto que está a acontecer agora, nós concorremos, e portanto, 2 que ficámos classificados, não interessa, tudo o que está a acontecer agora, tudo isto, se deve aos profissionais de educação física e à maneira como eles se puseram na sociedade e dignificaram a profissão. Isso devia ser escrito em pedra e assinado por esse senhor. De facto, foi uma coisa absolutamente fantástica. Mas é a realidade. O que, de facto, impôs a urgência da entrada na Universidade de Educação Física foi o trabalho dos profissionais de Educação Física. Porque depois de nós, a Espanha não entrou logo a seguir. Só estavam na Universidade. A França também não estava na Universidade. Estava na Universidade. A Bélgica há muitos anos e tal. A Alemanha na área dos esportes, aos Schule, ou seja, os nórdicos, mesmo assim, a própria Suécia, onde nasceu já a Suécia, não entrou assim tão cedo e tal. Havia também outro problema, que se dizia que não éramos universitários, não tínhamos investigação. Também não é verdade, porque em 1964 criou-se aqui uma coisa chamada GIA, que era Gabinete de Investigação Aplicada, que coordenava as teses que os alunos do INEF antigo tinham que fazer uma tese, fazer com defesa pública. Isso depois mais tarde acabou
É um 4 anos mais uma tese. O relatório, o estágio e uma tese. E então criou-se esse dia coordenava, quem quisesse, voluntário, coordenava as teses. E na vez a professora Leonor Luís Pereira teve a recordar comigo, olha, foste tu que orientaste a minha tese e tal e coisa, é nostalgia. E então coordenavam-se, juntavam-se aquelas pessoas todas, coordenavam-se as diferentes teses e fez-se um levantamento extraordinário que foi a condição física da população feminina portuguesa, que se estudou em todo o país, nas 18 províncias do país, estudavam-se as qualidades físicas com técnicas perfeitamente testadas e elaboradas, que era o famoso APER, Unidade de Assistência, Força e Destreza, e fez trabalho a nível nacional. Isso foi um arranque muito bom. Mas há outra coisa, uma pessoa que aqui tem sido pouco citada, que a lei dizia que o presidente do INEF devia ser um professor da Faculdade de Medicina. O primeiro foi um professor, de facto, da Faculdade de Medicina, nunca cá veio, e o empregado, o famoso António da Ponte, ia lá no fim do mês com o envelope para o ordenado. Nunca entrou aqui. Aqui era outros sítios. E depois, a certa altura, veio mesmo um professor da Faculdade de Medicina, depois do professor Mário Gonçalves Viana, que era o professor José João Anderson Leitão. E uma pessoa que foi extremamente importante, porque primeiro foi buscar, não entrou mais nenhum professor aqui, como o professor Anderson Leitão, que não fosse um diplomado em Educação Física. Uma coisa extraordinária. E precisamente entraram diplomados de Educação Física que tinham medicina, ou como eu que tinha psicologia, no outro curso não interessa, mas não entrou bem. E além disso, ele começou uma investigação que veio a ter o prémio Pfizer de investigação da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa, que é um prémio que ainda hoje existe, que é extremamente importante, em que incluiu no seu grupo de trabalho 3 professores de Educação Física, que, muito envergonhados, foram ao Hotel Ritz, receberam o prémio Pfizer e o dinheiro e tudo, que se chamava Influência do Exercício Físico na Fadiga Intelectual. É um trabalho notável, foi talvez o primeiro trabalho que se pode até classificar na área da psicologia do desporto, e foi o professor Anderson Leitão, que teve também uma influência, portanto, muito grande, puxando para a área de investigação e dando muita força a todos aqueles que queriam fazer teses sobre a investigação, arranjando-os, inclusivamente, promotores, etc. Nessa altura, fomos buscar o professor Paulinho, e não era um simples assistente e tal, e começámos a ir buscar as pessoas. E isso foi uma fase muito importante. E, de facto, no meio desse eu digo o caso Neto, mas é o caso Neto. Disse que foi muito importante. De facto, as pessoas acabaram com aquela revolução toda, cultural, etc., porque tomaram consciência que isto tinha que entrar na universidade e tinha que ir fundamentalmente para o lado científico, para o lado universitário, o que foi muito bom. Agora, há outra coisa que é preciso não esquecer. Tinha havido em 1970 um tal concurso em que nós ficámos colocados professores efetivos da escola, acabou, foi tudo concorrer para assistente, passámos de professores titulados, eu, Nelson, Tidorna, para assistentes, concorremos para assistentes. E tivemos que fazer a carreira toda coordenada de assistente, a partir de assistente, fazer doutoramento, Mas isso calou muito bem, quer dizer, calou muitas críticas e caiu muito bem na academia. Portanto, aqueles senhores, porque houve faculdades como a medicina dentária, não posso citar, não estou a ofender ninguém, a medicina dentária e a arquitetura, em que as pessoas foram nomeados catedráticos. Pela sua categoria, cá fora, profissional, indiscutível, mas foram nomeados catedráticos. Está bem? Mas não foi catedrático. O que é preciso, foi preciso aqui para alguém chegar a catedrático dentro desta casa. Não é?
Portanto, foi uma atitude muito boa essa de submetermos isso. Mas custou um bocadinho, mas foi uma atitude muito boa. E depois tivemos grandes ajudas, o professor Malfer, o professor Moreira, etc. Professores de outras faculdades que vieram cá para dentro trabalhar connosco e de facto nos deram um apoio fantástico e criaram um conselho científico maravilhoso, que ajudou-nos imenso. Eu dou o caso da integração. Eu tinha sido assistente, tinha trabalhado do professor Manuel Breda Simões, que era o responsável da agronomia tutelar e metodologia. Tinha sido lá. A certa altura, convidei o professor Breda Simões para dar aqui umas aulas, porque eu estava com funções diretivas, etc. O professor Breda Simões veio aqui, era um professor extraordinário, uma fluência, capacidade tal. Eu fui para a Bélgica e o lugar ficava assim, não havia garantias e tal, não sei quanto. Quem é que me foi substituído? O professor Breda Simões, imagina. Quer dizer, o que essas pessoas nos ajudaram, é preciso não esquecer, nos ajudaram nesse sentido. E eu depois mandava-me a brincar, mandava-me lá os postais e tal, assim, as minhas ordens são dê bem as aulas, está-se a propor e tal, nós éramos muito amigos. Mas com os outros todos, o professor Armando Moreira foi uma pessoa importantíssima aqui dentro, o professor Manuel João de Salterno também, o outro professor de Aveiro que faleceu. E quem foi mais? Três ou quatro? Havia um da antropologia que era um professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Mesquita Lima. Mesquita Lima. Sim. É verdade, depois que era da antropologia. E pronto, era só isso. Quer dizer, houve de facto várias tentativas de investigação, só que não eram cobertas naquele tempo. Mas já havia um bichinho. E aquela comissão de estudos que o professor Dorafei criou quando foi diretor-geral foi exatamente só trabalhava na área da investigação. E eu fui buscar os 3 melhores alunos e as 3 melhores alunas deram uma carta branca para criar essa comissão e fui buscar os melhores alunos. Eram suspeitos. Era o Manuel Brito, o Carlos Neto e o Mesquita Guimarães. Capa. E depois era a Cristina Costa Matos, era a Margarida Amaral, a chinesa não, e ela era a Graça Esteves, que eram os melhores alunos que havia aqui. Todos de doutorado, todo bem. Manuel Brito não quis acabar para a direção geral. Os outros acabaram todos malucos. Os outros doutorados. A Virgínia Costa Matos aderiu àquele movimento religioso genérico. E a Maggie está neste momento no Instituto Mozart em Salzburgo. Muito engraçado. Eu fui o único que fiquei saudável. Só para terminar, para dar a palavra, eu disse ao princípio que tinha um grande orgulho de estar nesta sala. Simbolicamente falando. Por uma razão. Porque foi aqui que eu fiz a minha tese de doutoramento. E foi aqui que se fez o primeiro laboratório de análise de ensino, se poderá chamar. Tinha ali aquela galeria, em que foram postos espelhos unidirecionais para pôr 3 câmaras de vida na altura Betamax. O professor Carreira da Costa fez a sua tese com o professor Maurício Vieron e eu também. Ele fez na área do ensino secundário e eu fiz com crianças. E aqui trabalhou o Luís Bom, como meu professor, o António Rosado e a Nené. E foi um trabalho extremamente fascinante. Esta sala marcou a minha vida académica. Foi um trabalho árduo, um trabalho fantástico, mas foi o primeiro laboratório, se quiserem, em sentido ecológico, de se poder observar crianças em movimento e poder filmar, sem elas terem, sem perceberem que eram filmadas. Foi a primeira experiência, de facto, que foi feita aqui, na faculdade. E ainda hoje está presente ali, o nosso presidente ainda não mandou tirar aquilo, e eu também tirei, e porque acho que é uma figura histórica. Foi o primeiro laboratório de estudo. Mas claro que se tiveram as coisas mais sofisticadas a seguir, não é? É preciso notar que há um facto importante nesta escola. Foi a criação do primeiro mestrado em Ciências de Educação, Metodologia de Educação Física, que foi criado na altura para dar resposta à formação de profissionais que foram depois para as ESs, para as escolas superiores de educação e para muitas universidades liderar os cursos de educação física. Muitos desses colegas que fizeram mestrado em Ciências de Educação são hoje professores nessas escolas.
onde tem cursos de educação física. E tivemos um corpo docente absolutamente fantástico e também iniciámos aí a investigação, a educação física, a ensino de educação física. Isso é muito interessante. Mas é que é simbolicamente importante. Há uma figura que o professor Paulo não falou e eu também não. À entrada da faculdade, se virem no lago, está lá um lugar para pôr um busto. Já viram? Se entrarem agora quando saírem, mesmo, olham para o lago e está aí assim uma base para pôr um busto lá. Era para ser a cabeça do livro. Cabeça do livro. Portanto, eu acho que temos que pôr aqui à discussão quem é a cabeça que vai ter lugar lá. Deixávamos mais do que. O professor Paulo Brito sugeria. O professor Paulo Brito sugeria mais do que questões, não é? Ou antes das questões, se alguém queria eventualmente dar o seu testemunho, não é? O professor Paulo Brito estava a dizer, há aqui pessoas que têm também uma série de histórias para contar, se assim o entenderem. Não sei se alguém. Os esclarecimentos históricos. Tu tens que dar os esclarecimentos históricos, não falou de tudo. Sim, não falou de tudo. Eu pensava que se... É micro. Não, eu penso que aprendi muitas coisas hoje, mas penso que há coisas que talvez devessem ser lidas. As escolas anteriores à formação do INEF. Eu estudei muito isso, aliás, nas pesquisas que eu fiz, encontrei duas escolas que nunca ninguém tinha falado, nem falado ainda. No momento em que quando o INEF é criado, todas as escolas que existiam são extintas. Mas também é interessante ver, mas isto era uma conversa longa, é que o aparecimento do INEF insere-se numa guerra que havia entre o método de Ling e a ginástica respiratória. Exatamente. Essa é que foi a questão de fundo. Não é a questão desportiva. Portanto, houve uma guerra, estávamos na conversa, porque em 32 foi criado um programa de educação física que, podemos dizer, proibiu o movimento. Imagina um programa de educação física em que as aulas são de 15 a 20 minutos, com duas posições básicas, deitado e sentado. É que se aprendia a respirar. Eu, quando fiquei professor do Pedro Nunes, em 1900, no meu primeiro ano, a seguir aos estágios no Saboleiras, em 71, no ano em que eu fui para a Marinha, ainda havia no Sr. Pedro Nunes ginástica respiratória, nesse tempo, 71. Portanto, as aulas eram, se quiser, a ginástica de parque, em que as pessoas tinham que respirar deitadas, sentadas, e depois aqueles superdotados é que chegavam à difícil tarefa de respirar bem. Imagina o que era, todos os anos havia congresso de físico, era para a Cidade de Paris, e quem ia lá falar sobre o método português era o Sérgio de Fogo. Isso era a vergonha, e foi contra isso que o Leal Oliveira se levantou, não para defender o desporto, porque quer os que defendiam a ginástica respiratória, quer os que defendiam a ginástica de linha, todos eram contra o desporto, e é por isso que o INEF, em todo o seu percurso, o desporto foi uma coisa secundária. Mas, portanto, essa ginástica respiratória baseia-se no programa de 32, como vos disse, em que os médicos, já o professor Paulo Brito referiu-se, teve 2 médicos parteiros, mas era de certeza que era professor de educação física, porque no curso do Pedro Nunes, e ela esqueceu-se de referir, quando é criado o INEF, a Escola Oficial de Formação de Professores era no Liceu Normal Pedro Nunes, e aí havia um pré-requisito para se tirar o curso de medicina, para se tirar o curso de educação física, que era ter as cadeiras de anatomia e fisiologia feitas na Faculdade de Medicina. É evidente que ninguém tirava anatomia e fisiologia que não completasse a seguir o curso. Portanto, grande parte dos estudantes de educação física ou eram já médicos ou iam ser médicos. E, portanto, eram esses que mandavam isso. E assim havia um ciclo fechado, que era os médicos que tinham o controle da formação, tinham o programa de 32 e tinham a inspeção. Na Direção-Geral de Educação Física, aliás, na Direção-Geral de Saúde Escolar, tinham a inspeção. E é contra esta força, portanto, faziam a formação de professores, tinham a inspeção e tinham um programa, portanto, tinham tudo. Portanto, e é contra isso, portanto, a criação da Escola Superior de Educação Física na Faculdade no Centro de Geografia é uma iniciativa de vários professores, sobretudo do Leal Oliveira, para combater isso. Houve vários benefícios, dava uma conversa longa. Mas, então, quando o INEF é extinto, quando o INEF é criado, todas as escolas são extintas
E quais são as que nessa altura funcionavam? Era a Escola de Educação Física do Exército, a da Marinha já não funcionava, a da Marinha tinha-se unido à do Exército, era a escola, era o ISEF da Sociedade de Geografia e era o Liceu Pedro Nunes. Essas são as títulos. Mas antes disso, há uma série de escolas militares, que eu não vou falar delas, mas eu fui, nas pesquisas que eu encontrei, que aliás, a primeira que eu fui encontrar foi isto. Em 1905, a educação física torna-se obrigatória no ensino secundário. E eu comecei a perguntar, mas qual é? Mas se o INEF, nessa altura só sabia que havia o INEF, começa a funcionar no ano letivo 39-40, que eram os professores. Então isso foi um cambalacho que foi criado. Imagina então houve um protocolo estabelecido entre o Teatro São Carlos, o Centro Nacional de Esgrima e o Ministério da Instrução Pública, em que o Teatro São Carlos cedia 2 salas para o Centro Nacional de Esgrima e em contrapartida o Centro Nacional de Esgrima dava aulas de esgrima para os militares, nessa altura Marinha e Exército, não havia Força Aérea, e para os futuros professores de Educação Física. Portanto, eu tenho muita informação sobre isso. E o que tinha que era isso. O Centro Nacional de Esgrima é criado em 1902, em janeiro, em fevereiro, e passado 3 dias é estabelecido o protocolo. Há depois uma guerra com o ginásio português, que já tinha, nessa altura, 30 anos, já tinha feito formação de professores, aliás, os primeiros professores de Educação Física que vão para as escolas eram ex-ginásticos do ginásio português. Aliás, há uma analogia muito gira entre os primeiros professores de Educação Física e os primeiros treinadores. Os primeiros treinadores de futebol, de qualquer modalidade, são antigos praticantes sem formação, como havia formação. Os primeiros professores de ginástica são ex-ginásticos do ginásio clube, com uma formação feita assim à pressa no Centro Nacional de Esgrima. Essa é uma escola de formação. Houve antes, 1900 final do século XIX, princípio do século XX, no ginásio português, aulas para professores. E foram esses que mais tarde vão aparecer. E depois encontrei essa que é mais interessante, em 1860, na Casa Pia de Lisboa, formação de professores de Educação Física. 1860. Na altura em que era o provedor da Casa Pia, o José Maria Jean de Almeida, da família Jean de Almeida, que quando ele lá chegou tinha este problema. 20% das crianças que entravam na Casa Pia, ao fim do ciclo de estudos, morriam. Portanto, a mortalidade morriam por mês, mais de 3 crianças por mês. E contra este flagelo, ele enfrentou esse flagelo e o programa que ele teve foi um programa de educação física, está com a educação física numa perspectiva médica. Pronto, desde a construção de instalações, os alunos da Casa Pia, reparem, tinham 3 horas por dia, e eu não estou, o Neto falou em muitos malucos, penso que não estou maluco nessa frase, tinham 3 horas diárias de educação física, 3 horas diárias, e os menos dotados e os mais dotados tinham 6 horas diárias de educação física. Lembro-se que eles estavam internados, tinham muita atividade física. E os mais dotados constituíam um grupo que mais tarde, através do método do ensino mútuo, criado pelos ingleses para ensinar o inglês na Índia, no fundo é que quem sabe mais ensina aos que sabem mais a seguir e esse ensina aos outros. Ou seja, o professor inglês ensinava o inglês aos melhores alunos da Índia e esse a seguir ensinava. Foi feito na Casa Pia. Portanto, isto são as escolas que apareceram. A outra notazinha rápida também. Eu estou a falar numa, levaram 2 horas, é para falar de 6 ou 7, mas em 5 minutos. O que eu queria dizer em relação ao INEF é preciso, para perceber o contexto em que se criou o INEF, há que perceber essa luta que havia entre a educação física, entre a ginástica de Lingue, a chamada ginástica científica, e a ginástica portuguesa. Aliás, é o nome ginástica portuguesa, isto tem que ver, enfim, a xenofobia que existia na altura, se havia uma ginástica sueca, a sueca era para os suecos, nós temos que ter a portuguesa, a portuguesa era a tal respiratória. A luta foi muito complicada, mas só para dar assim um discurso rápido. E a forma de vencer isso, e quem esteve à frente da luta foi o Leal Oliveira, eu penso que é uma figura que no nosso país nunca se deu devido valor. Foi o primeiro doutorado em Educação Física, um homem de enorme prestígio em toda a Europa. Simplesmente um homem tem que ser situado no seu tempo. Ele era um homem da ginástica de Lingue. E aliás, o INEF é criado, repara a contradição. Estamos a falar dos anos 30, quando o INEF foi criado. Já em pleito Estado Novo, 39, 40. É que o programa oficial de Educação Física proibiu o desporto.
Até os próprios jogos infantis não deviam ser utilizados, até o jogo infantil era objetivo, era só as taxas respiratórias. Era Satanás. Jogo era Satanás. Aqui que tu falaste aqui do Weber, isso em Portugal era assim. Era assim do Saré. Os brinquedos cantados. Eu já cantei aqui uma vez. Então, o Miguel Oliveira, para enfrentar essa luta, uma da frente foi a criação do INEF. E então, para o INEF ensinava a ginástica de linha, e aliás, eu no meu curso, a única coisa que eu estudei a ser foi a ginástica de linha. Quando o programa, digamos, não permitia. Para isto é uma coisa que naquele tempo, hoje há muita lei que não é aplicada, mas naquele tempo a lei já não ser aplicada. Eu penso, nos bons termos à frente da equipa de programa, o programa de 88 é que veio substituir o programa de 32. Eu nunca encontrei, não sei se existe, mas já que vi a legislação toda, nunca encontrei no momento que o programa de 32 fosse abolido. O programa de 32 foi substituído gradualmente, porque as pessoas iam para a prática com esse problema. Por exemplo, o professor Esteves, na biografia dele, refere, quando ele foi dar aulas de educação física em Coimbra, no Liceu de Coimbra, com o programa, com a ginástica de linha, chegou lá, o reitor disse que o programa proibia aquilo, ele não podia dar aquelas coisas porque o programa não era isso que ensinava, nem isso que preconizava. Portanto, o programa foi substituído pelas diretivas da Universidade Portuguesa. Todos os anos, a partir de 42, porque até 42 a Universidade Portuguesa não tinha qualquer atividade na educação física, muito pouquinho, a partir de 42 é que começam a surgir as diretivas da Universidade Portuguesa e todos os anos os professores recebiam as indicações do que é que devia ser feito. Essa é uma frente de batalha, a questão do INEF. A outra é a Direção-Geral de Educação Física, de Esportes e Saúde Escolar. Repare, porquê é que chama saúde escolar? Porque logo o artigo 7º da Lei Orgânica da Direção-Geral de Educação Física e Esportes e Saúde Escolar diz logo, é extinta a Direção-Geral de Saúde Escolar. Ou seja, os médicos perderam a inspeção. O INEF ganhou a formação. Não conseguiram abolir. E a outra frente de batalha é, digamos, a Universidade Portuguesa tem outros objetivos, mas na prática acabou por, digamos, ir desmontando essa situação. Somos. Podemos passar. Vamos embora. Só uma nota dizendo que esqueci de uma coisa. Esta escola teve um protagonismo enorme na criação da Associação Internacional de Escolas de Educação Física, a AESEP. O tempo do Anderson Leitão. No tempo do Anderson Leitão. Criámos a AESEP. É uma figura que nasce em Portugal. E tivemos uma grande colaboração com a FIEP. Eu lembro-me em 73 fez dizer aqui um congresso. O secretariado, eu fiz parte desse secretariado com o professor Albano Estrela, que fazia aqui os motivos da FIEP, e aprendi numa noite a trabalhar com assistência que o professor Paulo Medina trabalhou depois mais 10 anos. Numa noite. Tive 3 noites sem dormir para fazer todos os documentos que eram necessários para o congresso da FIEP. Uma figura que é muito pessoalmente muito grata, o professor Manuel Tubino, que infelizmente já morreu no Brasil, foi uma figura impecável, fundamental na FIEP e que deve ser aqui hoje recordado. E lembro-me também de um professor que era do tempo do professor Celestino Marcos Pereira, que eu ainda cheguei a conhecer, brasileiro, também das Forças Armadas, Targa, professor Targa. Professor Targa. Jacinto Targa. Jacinto Targa. É outra personalidade também da educação física brasileira, para além do Manuel Tubino, que é de facto talvez a pessoa mais importante da história da educação física brasileira. Pena Maria, sim senhora, Pena Maria. Tem um livro fantástico. Inzil Pena Maria. Pena Maria. Inzil Pena Maria. Muito bem. Temos. Olha o macaco, senhor. A pessoa vai fazer o macaco do jardim. Só para os fatos a salvar. Nicolau. Tem. Mas já, eu gostava era de chegar a esta idade e ter esta memória. Que é mesmo, é impressionante. É impressionante. O que conseguem, e somos incluídos aqui, o que conseguem recordar, como conseguem recordar é mesmo algo que nós temos por ver. Aliás, o desafio está lançado a alguns deles, que temos que deixar isto de alguma forma, que não fique só gravado no vídeo. Noutros suportes teremos que tentar guardar isto. Mas eu acho, professores, que há ali aquele final dos anos 80 também foi aqui um período decisivo, de muita luta, de muita regimentação, quer de professores, quer de alunos. Eu lembro que nessa altura houve uma eleição de uma Assembleia de Representantes para tentar impedir a perpetuação da Comissão Instaladora, e feita por professores, por alunos, com uma Assembleia de Representantes que reunia, eu acho que era o professor
o Domingos chegou a ser o presidente dessa Assembleia clandestina que andámos à procura de espaços para poder reunir. E todo esse tempo também foi ali o pré-MH, não é? Os últimos anos do ISEP também foram um tempo que, em comum com aquilo que nos é trazido, é a capacidade ou a possibilidade, não sei como dizer, que nós tínhamos de discutir, de conversar, algo que os mais velhos têm sempre a tendência para dizer isto, que agora se vai perdendo, não é? Mas foram momentos também muito ricos de vivência associativa e de alguma forma, de luta política, entre aspas, daquilo que podemos chamar de política. E, portanto, se puderem também... Eu é muito rápido. Eu vivi intensamente esse momento. Eu era, na altura, considerado, entre aspas, um certo traidor, porque tinha apoiado o professor Mel Barreiros no primeiro e no segundo mandato do Conselho Diretivo, como vice-presidente. E havia, na altura, dois problemas. Já foquei um deles aqui. Um era seguir a carreira académica ou voltar à escola. E esse foi um drama para muitos colegas nossos. Esse foi um drama. Que o professor Mel Barreiros implementou. Eu, por exemplo, trabalhava na Lusófona, eu em Carreira da Costa e o professor Pedro Correia, e de repente fomos proibidos de ir dar aulas porque tínhamos que ficar aqui em indicação exclusiva e não podíamos participar em mais lado nenhum. E tivemos que optar. Optar pela carreira académica é um risco enorme. E havia colegas nossos que tinham 30 e 40 anos de ensino. Era difícil, portanto, optar. A outra questão era a guerra da formação de novas licenciaturas. Isto é, o que se fazia aqui já não tinha sentido utilizar a designação de educação física para delimitar desde a ergonomia à dança, à educação especial e inclusivamente ao exercício de saúde. Já era difícil que a designação fosse coerente com estas áreas todas. E aí houve um grande debate. É claro que o debate era também político, porque de facto há aqui uma personagem que teve um papel muito importante, que foi o professor Manuel Sérgio. Quando lhe é encomendado a tese sobre a Universidade Humana, o professor Mel Barreiros serve-se um pouco dessa tese para, na reunião do Vimeiro, implementar essa tese de que tínhamos que ter um objeto teórico mais abrangente. Para muitos de nós era Human Movement Studies, estudo do movimento humano, sempre defendi isso. Aliás, acho uma estupidez a designação Human Kinetics. Se formos ao dicionário, é motores de carros. É um disparate conceptual. Não é? E, portanto, acho que isso foi uma tensão muito grande nesse aspecto. Primeiro, a manutenção desses professores, politicamente muito bem formados e tecnicamente absolutamente excelentes, eram de facto excelentes professores. E, por outro lado, o recrutamento de jovens para substituir esses professores foi outra guerra. Isso é a outra guerra que eu quero dizer. Aí há uma história que eu tenho que contar aqui hoje. Havia dois perfis de pessoas a recrutar como professores novos para esta faculdade. Que eram alunos, os melhores alunos, passarem a ser estagiários, passarem a assistentes, depois fazer o resto da cadeira académica. Havia um grupo que gostava de selecionar os alunos bem vestidos, de gravata, de casaco e com uma oratória muito certinha, e havia um conjunto de outro grupo, que eram alunos brilhantes. Eu, por exemplo, era dos alunos brilhantes, que eram mal vestidos, que diziam que andava na passa, E dou exemplo. Mário Godinho, veio pela minha mão. Fernando Pereira, esse era mais atinado. Era mais atinado. João Barreiros, consideravam que era um homem da droga na altura. Pequenino, mal feito, feiozinho, mal vestido. E depois tínhamos o grupo do Francisco Sobral, que era o grupo dos engravatados. Quem são eles? Gomes Pereira, Pedro Melões, João Passarinho. E mais outros. E a outra ainda? Luís Sardinha. Um dia, no Conselho de Escola, houve propostas para admitir novos alunos. Eu apresentei Mário Godinho, João Barreiros e, julgo que na altura, João Barreiros, Mário Godinho, foi Pedro Martins. Pedro Martins. Entrou primeiro Pedro Martins. Depois foi a Nené, depois foi o Marcos Onofre, etc. E o Sobral apresentou esses quatro. E houve um debate enorme.
E aquilo que me acusaram foi: tu estás a pôr aqui dentro drogados. Assim. E eu disse, simplesmente, eu estou a pôr aqui excelentes estudantes que sabem pensar muito bem. Felizmente o Mário Godinho deu provas de que era um excelente professor, na área da aprendizagem motor. O professor João Barreiros, que é hoje vice-reitor, e os outros, que são excelentes professores, o professor Fernando Pereira, o Pedro Morados, a Nené, a Helena Santa Clara, e os outros também são bons professores. Não era uma questão de gravata, nem era uma questão de vestuário, era uma questão de cabecinha. Selecionar os melhores estudantes. Quer o professor Gomes Pereira, que fez um excelente trajeto, o professor Luís Sardinha, que fez um excelente trajeto, o professor Pedro Milobas fez um excelente trajeto. Portanto, não era um problema de forma nem de apresentação, era um problema de nós selecionarmos, de facto, bons estudantes. E isso aconteceu. Isso foi algo feliz, foi algo importante, porque essas pessoas fizeram a fase toda de transição e de colocar esta escola de facto na universidade, com uma produção científica fantástica, com uma qualidade de ensino muito boa, e por isso eles também são parte de substituir esses excelentes professores que tínhamos e que estiveram aqui igual. E que estiveram aqui igual, que eram de facto pessoas absolutamente fascinantes. Soube agora que acabou por morrer recentemente o professor Machado da Costa no Brasil, que era um excelente professor de voleibol. Eu tive aulas de voleibol e de handball, e no final das aulas ele vendia material atrás do carro dele. Tínhamos que comprar os ténis, tínhamos que comprar as camisolas, fazia negócio. Mas era um excelente professor, uma pessoa fantástica. Já me foi. Falei que eu nunca mais ouvi, mas acho que faz golfe em Troia. O professor Sebastião Cruz anda por aí, o professor Costa Matos também apareceu aí nestes dias, e o Zé Branco apareceu agora na última sessão. É um pescador nato, que foi ele que me ensinou a pescar em toda esta costa até ao Guincho, mas hoje é pescador na Carrapateira, e ficámos, aqui na última vez que encontramos, já combinámos que vamos fazer uma pescaria, eu e ele. E o Tiago, que era um basquetebolista do Algésia da Afundo, tinha uma loja de produtos de mar, éramos os três que íamos pescar para o Magoito. E também o Campos Costa. E também o Moisés. Era um grupo de Está-se a fazer tarde, portanto terminávamos este nosso momento de histórias. É só para agradecer que hoje não estamos tantos como na primeira vez, mas eu acho que isto é mesmo muito rico. Felizmente temos aqui alguns estudantes e há aqui muita história que é essencial para nós enquanto profissionais. Para os mais novos, eu estou-me a considerar ainda nesse barco. Não tenho menos cabelo que o professor Lisboa e que o professor Pedreira, que tem ali. Mas há aqui algo que é um ponto que tem ficado em todas as conversas sempre tidas do professor Mosco, do professor Olímpio, do professor Irmínio, do professor Vaz Barcelos, agora do professor Paulo Brito e do professor Carlos Neto. Tem a ver com o conhecimento que eles sempre procuraram. A dimensão do conhecimento que sempre andaram atrás e aquilo que foi preciso discutir, conversar uns com os outros para conseguirem chegar àquilo que hoje são como pessoas que nós reconhecemos. Isto é uma coisa que nós vamos perdendo aos poucos com a velocidade da vida e que na nossa área há uma discussão que nós temos que recuperar. Esta coisa da educação física como área que engloba o quê é uma discussão que tem que ser trazida para a nossa área. Nós não podemos perder as nossas identidades, não podemos perder a nossa identidade e temos que encontrar os tempos, os modos de conseguir discutir aquilo que nos vai trazer novamente a fundamentação da nossa atividade. Isso é uma discussão essencial e que tem que ser feita e que, na medida em que nós a consigamos fazer. Estas oportunidades que temos tido de ouvir a história é uma oportunidade que apenas nos tem que dar força para essa discussão. E isso nós temos que agradecer a estas pessoas que tiveram essa capacidade de viver esse tempo e de nos trazer, com esta memória que vimos, estes dados até hoje. E, portanto, aos dois, muito obrigado. Da mesma maneira que agradecemos a todos e com hoje, pela primeira vez na tertúlia, temos um momento final de protocolo que é a oferta
qualquer coisa aos convidados, se isto andar tudo na bagunça. E portanto a Maria hoje vai fazer o favor de entregar aos nossos convidados a recordação. Eu sugeria ao Presidente da SEF que um dia fosse possível organizar um debate com o mesmo tema de hoje, mas com os nossos colegas de Porto e com os nossos colegas de Minas. Isso é um congresso de fim de semana. Vamos sobre isso. Boa noite.